Bom, hoje também o anúncio do São Paulo, de que o São Paulo subiu o menino Zabarelli, que é do Sub-17. E, cara, você nota que tem alguma coisa muito errada em Cotia, e você percebe que tem alguma coisa errada, não só pelos resultados recentes do Sub-20, do Sub-17, etc., mas quando você percebe que a escolha do jogador que subiu para o Sub-20, ela é feita sem nenhuma lógica. Se hoje você tivesse que escolher, escuta o que eu vou falar para vocês sem medo de errar. Se você tivesse que escolher hoje um jogador que tivesse e pudesse fazer a diferença no sub-20 e começasse a ganhar seus primeiros passos e pudesse trazer algum brilho, alguma luz, algum recurso novo para um time que está completamente apagado, não era o Zabarelli. É um bom jogador, é tecnicamente um jogador bom, chama atenção, etc. Mas quem tem recurso para diferenciar o time, para criar um fato novo, ou trazer alguma coisa diferenciada para a seleção, para o time do São Paulo Sub-20, é o Robert, não é o Zabarelli. Pode que, então, no mínimo, que subisse os dois. Mas se tem alguém que realmente faz diferença, que realmente faria alguma fumaça e traria alguma coisa diferenciada, na minha opinião, posso estar errado, o Zabarelli chega lá e começa a fazer 50 gols. Mas, na minha opinião, quem faria grande diferença e teria um impacto muito maior nessa decisão, nessa mudança, é o Robert. Aí também não sei até onde vocês acompanham, o que vocês têm de conhecimento com relação a isso, até onde vocês têm esse envolvimento, pelo menos as categorias, como sub-17, por exemplo. Muita gente olha mais para o sub-20, que já está ali na transição do profissional, mas fica aí a minha menção referente a essa decisão que o São Paulo tomou. Tá? O São Paulo vai jogar esse fim de semana o Campeonato Paulista, perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu não, né? Foi dominado pelo Red Bull, como eu já tinha falado com vocês, inclusive com vários jogadores que são, inclusive, meninos do profissional. Ficou muito feio para o São Paulo. Muito feio. Júlio Batista merece cobranças, já tem jogos suficientemente razoáveis em termos de tempo e experiência para ele já apresentar coisas melhores e não vem conseguindo apresentar muita coisa. Então, e as escolhas também não parecem estar sendo as melhores. Espero que tenha sido dele e não tenha sido influenciado por outras coisas. Lembrando que o Zabarelli é agenciado pelo Bertolucci. Então, assim, é só para. Espero que a decisão tenha sido por opção técnica e não por outras razões, como a gente sempre fica com receio que aconteça. Beleza? Funcionar. E aí fiz a famigerada listinha de jogadores aí para vocês que eu tinha prometido, de alguns destaques. Fiquei vendo, inclusive nesta noite de sexta-feira tiveram alguns jogos. Eu não botei o Mikael, antes que alguém me pergunte, Zaqueta, o Mikael tem 7 gols, é artilheiro da Série B em 11 jogos, você não vai botar ele? Não. Não vou botar ele porque, na minha opinião, e é uma questão de opinião, eu não acho interessante. Acho que é um jogador que tá fazendo gols, mas o estilo de jogo eu acabei de falar de trocar o jogador pela questão técnica, não só por dinheiro, pelas essas coisas todas. Não acho que o Mikael seja o tipo de jogador que, assim, na minha opinião, tá, de novo, me agradaria de ver jogando com a camisa do São Paulo. Até teve uma especulação lá atrás, na época que o Ceni era nosso técnico, de que o Ceni, na época que ele estava destacando no esporte, gostava dele, chegou a comentar alguma coisa e chegaram a especular ele no São Paulo. Ele acabou no Inter, depois voltou para a Salernitana, um time italiano, e depois acabou meio que ficando no ostracismo, porque não conseguiu mais manter o mesmo nível de futebol e agora parece que está voltando. Parece que deve ter dado aquele famoso tombo, e aí a cabeça do cara, enfim, tem gente que se perde de vez e tem gente que chega no fundo do poço e fala: peraí, preciso retomar minha mente, meu físico e volta a ser normal de novo. E aí engata na carreira. Parece que é isso que está acontecendo com o Mikael, mas eu preferi separar um que vocês aqui do chat vêm falando bastante tempo para mim, que é o Ronaldo Tavares, atacante, 1,94 m de altura.
93 quilos, um cara de 28 anos, fortíssimo, até tem alguma velocidade, alguma desenvoltura. É atacante que, inclusive, é ex-estrela amadora aqui de Portugal. E o Ronaldo Tavares, ele é o artilheiro do Atlético, parece que tem 6 jogos e 5 gols. Ele não vem jogando os últimos jogos, pelo que eu entendi, ele está com uma lesão e não está jogando, mas é um jogador que se mostrou interessante, com muita força física, muita, assim, muita luta, muita briga, que é uma das coisas que a gente valoriza, inclusive, no Caleri. E antes que alguém venha falar, você está sugerindo trocar o Caleri pelo Ronaldo Tavares? Não. Estou sugerindo mostrar jogadores. Um cara desse, para mim, tinha que vir e ficar no lugar do André Silva, porque ele custa menos, é um jogador alto, forte e que pode ser uma opção de segundo tempo quando a gente pega defesas fechadas. Porque o André Silva, ele não é alto, não é forte, é um cara que tem as suas limitações. Então, assim, às vezes você acha um cara desse aqui e você tem um diferencial dentro do campo. Ah, num momento de o time tá pesado, não consigo fazer as coisas, você vai ter alguém para cruzar a bola, fazer um pivô, você vai ter uma diferença e esse cara parece ser interessante. Esse é o primeiro cara, Ronaldo aí do Atlético, tá? Para citar para vocês. Peguei alguns jogadores jovens, até goleiro, eu voltei a citar aqui, mas a gente não pode descartar por quê? Porque esse cara, eu até hoje não entendo como é que esse cara não saiu do Goiás. E assim, acho que qualquer clube que se preze, que quer buscar um goleiro, o Tadeu, cara, do Goiás, é o goleiro que, assim, ele é igual era o Fábio no Cruzeiro. Você enxergava assim, esse cara vai morrer no time, vai fazer essas coisas. Mas, cara, o Fábio saiu do Cruzeiro e até hoje tá lá bem no Fluminense. E o Tadeu, cara, é um goleiro que está até hoje ali no Goiás. Se o São Paulo fosse um clube sério, quisesse alguma coisa, quisesse realmente um goleiro que está aí há anos indo bem e todo mundo quer contratar e sempre fala dele, chega no cara e fala assim, amigo, olha só, não para agora, de repente para o ano que vem, meio do ano que vem, começa a falar com o cara, vamos fazer um projeto aqui, você jogar no São Paulo, você fazer essas coisas, mas o Tadeu continua sendo um goleiro de destaque na Série B há muito tempo. Sobre zagueiros, que são demandas nossas de Série B, que todo mundo fala, por que não pega a Série B, não sei o quê. Então, antes que você diga que eu quero que o São Paulo caia, eu quero que o São Paulo consiga trazer jogadores dentro de uma realidade exatamente contra aquilo que a gente acabou de falar que o São Paulo não está sabendo fazer. Então, assim, destaco aqui. Até recebi outro dia um e-mail de um cara que falando também assim, o Bruno Baldini do Avaí, interessante, o Dantas, que é caro, mas eu não posso deixar de citar porque talvez seja o jogador mais interessante, até do ponto de vista de investimento para depois vender. Lucas Rodrigues, volante do Goiás, tem o Zé Lucas, também volante do Sport, muito jovem, mas bastante promissor, parece ser bem interessante e parece ter um estilo que a gente pudesse enxergar nele até alguma coisinha assim, tipo meio Marcos Antônio, mais leve, mais móvel dentro do campo, de movimentação. Esse Melk, meia do Ceará, interessante também, faz meio campo, faz os flancos, é um jogador de mobilidade, é um cara jovem também, outro jogador interessante. Então, assim, são alguns nomes que a gente está citando. Você vai falar aqui, Zanqueto, que está faltando. O outro nome é o próprio Bosquilha, que a gente já comentou, que todo mundo sabe que eu acho um cara interessante, mas que o fato de ser representado pelo Rafinha esqueça. Ou você pode colocar na própria lista o Mikael, que estava aqui. É uma questão só de opinião, só para a gente poder levantar. Depois vocês podem citar também outros jogadores que vocês entendam que sejam destaques nas suas respectivas equipes e que vocês possam achar que sejam reforços interessantes e factíveis do ponto de vista financeiro. Claro que a gente ainda tem que fazer uma zapeada no mercado internacional. Na Série A tem uma limitação grande por conta de grana e principalmente por conta de limite de 12 jogos que já estourou. No caso dos caras da Série B, liberado. Você pode ficar fazendo isso totalmente à vontade, facilita bastante para a gente fazer essa movimentação. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. No UOL. O Jonathan Caleri, ele tem recebido, diversas sondagens do futebol de fora. O futebol da MLS, do que a gente tem de informação, já é um mercado que está de olho na contratação dele há um bom tempo. O Orlando City, principalmente, tem dirigentes que gostam bastante do futebol de Jonathan Caleri e entendem que ele seria um ótimo acréscimo para o futebol da MLS.
Para título de comparação, Jonathan Calleri teria recebido uma proposta oficial do Orlando City para ganhar quase que o dobro deste salário que ele tem atualmente no São Paulo. Algo em torno de 90% a mais do que ele recebe hoje no São Paulo. Só que mesmo assim, ele recusou essa situação, ele entende que neste momento, por mais que a cidade de Orlando possa parecer um atrativo bem interessante para ele e para a família, ele entende que neste momento não faz sentido para ele ter essa mudança no futebol da MLS. O que você acha dessa história? Você acha que o Jonathan Calleri deveria ir para o Orlando City? E aí, trazendo mais detalhes referentes a isso. O Calleri, ele tem sondagens, né, do futebol de fora, é natural, ele tem sondagens de mercados mais alternativas, a gente falou já sobre o Orlando City, informação que foi dada pelo Gabriel Sá, tem equipes mexicanas, equipes argentinas também, naturalmente, quando a gente fala de Boca Juniors, quando a gente fala de futebol argentino, naturalmente surge a possibilidade do Boca Juniors ser um possível alvo. Até eu vi gente falando sobre uma possibilidade, gente me perguntando, falando que tinha informação, que ouviu, não sei da onde, de que o Boca Juniors estaria disposto à contratação imediata do Jonathan Calleri. E aí é importante trazer que o Jonathan Calleri, ele não vai acertar nenhuma proposta para sair do São Paulo neste momento, tá? O Jonathan Calleri não pensa em Boca Juniors, não pensa em futebol mexicano e muito menos no futebol dos Estados Unidos. A ideia dele, a gente fala sobre o futuro depois, mas pelo menos para agora, nessa janela de transferências, a ideia do Jonathan Calleri não é de sair do São Paulo. O Calleri quer permanecer no clube, quer ficar e em vários momentos do que a gente já sabe, o Jonathan Calleri, poxa, ele já recebeu diversas oportunidades para poder sair. Acho que a cada janela de transferências, tirando a última que ele estava lesionado, chegaram algumas situações para ele e ele não quer ouvir. O staff, por mais que trabalhe e busque alternativas fora, o Jonathan Calleri não quer saber. Então, pelo menos por hora, a gente pode ficar tranquilo, ou para você que não gosta tanto do Calleri, para você ficar informado de que Jonathan Calleri, a gente pode, é difícil falar no futebol cravar, né? Mas a gente pode trazer de que o Jonathan Calleri, ele fica no São Paulo, a tendência maior é de que ele fique no São Paulo pelo menos até o final do ano, que ele cumpra pelo menos esse contrato que está vigente com o São Paulo, tá? Sobre a renovação de contrato do Calleri, o Gabriel Sá também trouxe sobre a informação dos 6 milhões de reais que o São Paulo deve ao Calleri. Esses 6 milhões são referentes a dívidas desde lá da renovação de contrato do Jonathan Calleri até perdurando 2024. E aí, vamos trazer alguns detalhes, porque a gente tentou entender algumas questões. Houve um acordo entre staff de Jonathan Calleri e o Rui Costa. É importante trazer isso. As partes se conversaram e houve um acordo verbal para a extensão do contrato. O Jonathan Calleri renovaria com São Paulo até 2028 com uma cláusula obrigatória, caso ele batesse essa cláusula, e a gente trouxe com exclusividade essa cláusula. Era de 35 jogos por pelo menos 45 minutos no ano de 2028. E era um contrato que o Calleri estava super feliz, ele queria realmente justamente esse contrato. E seria o último contrato de Jonathan Calleri com a camisa do São Paulo, porque ele pensa num futuro não muito distante, em 2029, ele dando tudo certo, ele batendo as metas, em 2030 ele já poderia seguir lá pro All Boys e encerrar a carreira. Só o que aconteceu? Essa dívida de 6 milhões também iria ser colocada para ser paga durante o novo contrato. Só que, logo depois, o Rui Costa, executivo de futebol, quis mudar alguns termos durante essas conversas, depois do acerto verbal, quis mudar algumas condições, diminuindo um pouquinho do tempo de contrato, tentando uma outra conversa, e o staff se incomodou profundamente com essa decisão. Então, e aí a gente vai poder separar staff do Calleri. O staff tá pé da vida. Pelo staff, eles tirariam o Jonathan Calleri agora. Essas propostas que vêm chegando, essas sondagens, essas possibilidades de Boca Juniors, quem está trazendo, quem está buscando, quem está vazando é o staff do Jonathan Calleri, que gostaria de fazer uma negociação, e tá tudo bem. É o staff que tenta buscar o melhor para o seu atleta, mesmo às vezes o próprio atleta não querendo esse melhor. Faz parte, acontece no mundo do futebol. Só que é importante trazer que Jonathan Calleri, pelo menos, né, da parte dele, do Calleri, do Johnny, do atacante do São Paulo, ele quer ficar no São Paulo. Ele não pensa em qualquer outro destino que não seja o São Paulo Futebol Clube. Então, do que a gente traz de informação em um primeiro momento, Calleri pelo menos cumprirá o seu contrato e vai fazer de tudo para intermediar, talvez, essa conversa, esse alinhamento entre staff e entre São Paulo, para que as partes cheguem num comum acordo, que é o que ele quer da renovação de contrato
com o São Paulo. Então, pelo menos o Calleri é o que tem trabalhado mais firme para, independente se for aumentar salário, se não for aumentar salário, se for diluir essa dívida, se não for diluir, o que vai ser feito. Jonathan Calleri, ele quer ficar no São Paulo e a tendência, eu sempre trago, né? Quando o jogador quer uma coisa, é muito difícil essa coisa não acontecer. Então, a tendência hoje é de Jonathan Calleri acabar renovando esse contrato com o São Paulo. Beleza? O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Espero que tenha ficado claro também toda essa situação de Jonathan Calleri. Para resumir, tem sondagens? Tem. O staff gostaria de fazer com que ele saísse do São Paulo? Sim, como já quis em outros momentos, eu sei muito bem disso. Tanto é que noticiei, acho que em 2023 ou 2024 eu noticiei algo nesse sentido. Só que o Calleri quer ficar a todo custo. O Calleri é muito São Paulino e não pensa em sair, beleza? Ainda em relação a essa montagem de elenco, né, pensando nesses próximos passos, trouxe a informação ontem no UOL, e acho que vale a gente mencionar aqui, em relação a 2 jogadores que estão em fim de vínculo e que não devem renovar os seus contratos com o São Paulo, Yang e Felipe Preis, dois goleiros da base, a dupla de goleiros aí formados em Cotia, não deve permanecer no São Paulo, então, contrato até o final do ano. Não existe uma conversa, uma tratativa para que esse contrato seja estendido, renovado, então, pelas partes. O Felipe Preis, ele tem 20 anos, nunca estreou pela equipe profissional, né? Ele já foi para o banco em alguns jogos ali, terceiro goleiro, às vezes quarto goleiro, cortado no vestiário, né? Mas ele não chegou a entrar em campo. Já o Yang teve participação um pouco mais efetiva, ele tem 24 anos, né? Ele jogou contra o Santos, contra o Fluminense e contra o Sport, né? Fez 3 jogos ali pelo São Paulo, não convenceu, tá em fim de contrato, os 2 liberados, então, para outros clubes aí no mercado, Renan. E aí entra um pouco naquele planejamento, né? O São Paulo hoje tem o Rafael, tem o Carlos Coronel e tem o João Pedro da base, que ganha essa posição de terceiro goleiro, né? Vira essa opção. E aí tem outros goleiros ali na base, João Nazari, né? Luciano, outros goleiros que você pode usar como quarta, quinta opção, né? Para tentar compor os treinos também. Mas, assim, o caso do Yang, em específico, do Felipe Preis, acho que um pouco menos, que é esse cara que tá na tela, porque ele na base ele não era um grande destaque, né? Então ele sobe, quando ele sobe, até o pessoal não entende, fala, pô, mas ele já subiu, né? Ele sobe para compor, mas ele nunca teve um grande destaque, não é mau jogador, mas a gente tem pouca amostragem dele na base. O Yang era um cara que era bem utilizado na base, né? Cara, sub-17 e tal, a estatura dele era destaque. E aí o Yang, pra vocês terem uma noção, ele era o 4º goleiro na primeira passagem do Hernan Crespo, em 2021. Ele era o 4º goleiro. Ele era o 4º goleiro ali, ele sobe, acho que com o Fernando Diniz. Ele foi o 4º goleiro, e aí ele foi jogar ano passado só, ele ficou 4, 5 anos encostado no banco. Não me parece que fez muito sentido a condução do caso dele. Era um cara que eu acho que tinha que ter sido emprestado, tinha que ter rolado algo nessa linha, não aconteceu. E aí ele ficou ali como opção, e aí ele não jogava mais na base, ele não jogava no profissional, 3 anos que ele não entrava em campo, entrou contra o Sport, teve aquela falha, que ele fica marcado, aí acho que ele até consegue recuperar no jogo, vai bem contra o Santos na Vila Belmiro, acho que ele faz um bom jogo, acho que ele vai mal contra o Flu, mas aí o time inteiro foi mal, 6-0, né, contexto... Ô, Gabriel, nesse jogo contra o Fluminense, nesse jogo contra o Fluminense, ninguém foi bem. Né? O cara tomar 6 gols, só que nenhum deles você fala assim, pô, falhou. Poderia ter. Nenhum foi frangaço, nenhum foi. E nenhum você fala assim, pô, ele poderia, sabe, ele poderia ter. Ele não tem culpa nesse daí, né? O que fica a marca pro goleiro, ele tomou 6. Isso que é fogo, né? Mas não vejo ele assim como responsável por esse resultado, né? Sim. Tô assim, de acordo. Então, acho que foi tudo muito mal conduzido. Entendo ele sair agora. Acho que para ele faz sentido, para o clube também. Mas a gente tem uma coisa com essa questão goleiro da base, né, Renan? Acho que tem alguns casos que a gente pode lembrar. Lucas Perry, que jogou pouco, teve algumas falhas e aí logo rodou, né? Que tá bem lá fora hoje. Outros jogadores, né? O próprio Richard, que hoje joga, acho que no Ceará, se não me engano, né, também na base. Essa transição. Acho que você pode falar melhor, porque assim, essa posição de goleiro, ela virou um posto ingrato nesse clube, né? Porque teve o Ceni, que é um cara gigantesco, ele sai, aí a ficha 1 é o Denis, né? Que não consegue corresponder.
Aí começa a rodar, vem Renan Ribeiro, Sidão, Jean, vários caras. Aí chega o Rafael, ele consegue estabilizar a posição, depois de muito tempo, 3 anos que ele estabiliza. Ele teve uma queda esse ano, né? Nos últimos jogos, pelo menos, ele teve uma queda que já deixa ele em xeque também, né? Goleiro é isso, não pode falhar 2, 3 jogos que vira um inferno já. Mas esse planejamento de goleiros da base me parece que é sempre muito mal executado, né, Renan? E isso tem um preço que acaba pagando esses goleiros em formação. Cara, a gestão da carreira do Yang foi completamente equivocada depois que ele subiu profissional. Né? Um menino não pode ficar, um jogador não pode ficar 4 anos sendo o terceiro goleiro sem entrar em campo, não pode. No primeiro ano, no segundo, você já tem que emprestá-lo para jogar uma Série B, para ganhar a casca e aí sim voltar e você ver o que você vai fazer com ele. Opa, foi bem, não foi bem, e agora? Não foi feito nada disso. Ele perdeu 4 anos da vida dele, da carreira dele, o Yang, né? O que é lamentável, do ponto de vista do atleta, pensando no atleta e também no clube. Num clube que tem na base o coordenador de goleiros, o diretor dos goleiros, o comandante dos goleiros é o Zete, gente. O São Paulo tem que formar goleiro, cara. Ou eu tô falando besteira, não é o Zete, Gabriel? Não é o Zete que trabalha na base? Que coordena a preparação dos goleiros? O São Paulo tem que formar goleiro. O São Paulo não pode ficar batendo cabeça. Pô, você tem o seu primeiro ali, hoje é o Rafael, você tem o seu primeiro, o São Paulo paga fortuna para segundo goleiro não entrar em campo. É o Coronel. Era o Jandrei até pouco tempo atrás e ficou por quantos anos? Uns 3, 4 anos também o Jandrei, certo? Sendo um segundo goleiro e ganhando muito. Opa, peraí. A gente tem ali um dos maiores ídolos da história do São Paulo, um dos maiores goleiros da história do São Paulo, comandando isso daí. Coordenando esse movimento da preparação dos goleiros, da formação dos goleiros. Então, e qual que é o momento de você lançar o menino? Sendo transparente e dando oportunidade para quê? Yang, você vai jogar o Campeonato Paulista. Faça chuva ou faça sol, velho. Você é o goleiro do Campeonato Paulista. Deixando transparente com a torcida. Aí sim a gente vai ter a base, porque a função de goleiro, né, Gabriel, ela é muito complicada. Ela é difícil pra caramba. A questão do tempo de bola, a questão do ritmo de jogo. É só o jogo que vai dar. O cara pode treinar a vida inteira. Só o jogo. Só a situação de jogo vai dar isso a ele. E qual que é o ideal? É nesses jogos de, entre aspas, menor dificuldade, que são de campeonato estadual. Você tem que colocar um menino para jogar. Senão, Gabriel, você nunca vai ter o goleiro da base. Nós estamos com o Rafael com 30 e quantos anos? 35, 36 anos o Rafael. Né? Que para mim ainda é o goleiro titular. O Coronel tem quantos anos? Então, você tem que estar preparando alguém... 29, o Coronel, se não me engano? 29, 28? Deixa eu pegar aqui. 29 faz 30 esse ano. Faz 30 esse ano. Não é jovem. Então, você tem que estar ali numa preparação, né? Eu concordo que quando você tinha um goleiro, o Mito ali, que jogou mais de 2 décadas, é difícil o seu pensamento. Você está tranquilo quanto a goleiro, né? Você está tranquilo. Né? Você não tem problema quanto a goleiro, mas só que já fazem quantos anos que o Rogério parou de jogar? Faz mais de 10. O São Paulo agora que parou de bater cabeça com o goleiro. Estou falando do número 1, do camisa 1. Agora que o São Paulo não se preparou para a parada do Rogério, para a aposentadoria do Rogério. Agora que teve uma estabilidade com o Rafael, né? E que por muitos é contestado. Tudo bem, tá tudo certo. Mas o Rafael tem quantos anos de contrato ainda? Mais um? Mais 2027? Mas 2027 é o momento da preparação de alguém. É o momento da preparação de alguém da base. O João Paulo, que está trabalhando no profissional agora, o João Paulo, é o momento de você preparar ele, cara. Porque senão, Gabriel, fica complicado. Você vai ter que correr no mercado amanhã para contratar o número 1. E número 1 não é fácil e não é barato. Né? Com o Rafael, se você parar para pensar, o São Paulo deu muita sorte, bicho. Porque o Rafael, ele nunca foi titular em lugar nenhum, ele sempre foi a vida inteira, né? A carreira praticamente dele inteira. Reserva do Fábio, reserva do Everson, certo? Reserva no Cruzeiro e reserva no Atlético. Você consegue trazer um goleiro desse de qualidade para ser o número 1, mas se você contratar hoje um número 1, fazer um movimento feito o Grêmio fez,
tirar o Everton do Palmeiras, que hoje está até na Copa, por incrível que pareça. Você tirar o Everton do Palmeiras para ser o seu número 1 não é fácil. Não é fácil. E não é barato. São Paulo não tem dinheiro para isso. Então, formação, conversa com o Zete, formação de goleiros, velho. São Paulo tem que formar goleiro. Não é possível São Paulo não conseguir formar goleiro. E é histórico do São Paulo isso, né? Você conseguir ali dentro da base ter os seus goleiros, né? Então, isso fica de alerta, fica de decepção para mim, é uma decepção, fica um alerta, né? Que daqui a pouco, né? Esperamos que o Rafael volte numa fase melhor aí depois dessa parada, que ele volte a ser o goleiro com a consistência que para mim ele sempre mostrou, né? Agora no final dessa primeira parte de temporada, ele estava muito inseguro para mim, com muita falta de confiança, né? Como boa parte do time, mas falando especificamente dessa posição, que ele volte melhor, mas isso já é caso para estar sendo pensado, Gabriel. Eu não sei se você concorda, mas você tem que estar ali com o terceiro e o quarto goleiro trabalhando lá e sendo preparado. E o treinador ter coragem, velho. No momento, o Yang vai jogar o Campeonato Paulista. Faça chuva ou faça sol, velho. Ele vai jogar o Campeonato Paulista. Aí sim eu vou conseguir falar, o Yang, você tá pronto para ser goleiro do São Paulo. Yang, desculpa, você vai ter que dar uma passadinha ali, você vai ter que jogar pelo Vila Nova, você vai ter que jogar pelo Atlético Goianiense, com todo respeito aos clubes. Você vai ter que jogar pelo Novo Horizontino, você vai ter que dar um passo atrás, pegar o ritmo de jogo, jogar, se sentir importante dentro do elenco para ver se você volta para cá. Nesse momento você não tem condição. E tá tudo certo. Agora, sem você colocar o menino para jogar, ele fica lá 4 anos e agora você não renova com ele? Qual foi